Graça, fé e livre-arbítrio. Visões contrastantes da salvação, calvinismo e arminianismo. Robert E. Picirilli. Capítulo 1. Armínio e a revolta contra o calvinismo. Este capítulo representa um tratamento de teologia histórica das questões que dividem calvinistas e arminianos, o qual deve servir como uma introdução adequada às explorações sistemáticas e bíblicas que compõem a maior parte desta obra. O relato seguinte, apesar de ser importante para uma compreensão dos assuntos a serem tratados, é necessariamente breve. Para aqueles que desejarem informações mais detalhadas, sugiro que leiam a obra de Carl Banks, indicada nas referências bibliográficas. Esta é, sem dúvida, a melhor obra sobre Armínio e usarei frequentemente resumos dela neste capítulo. A criação e a educação de Armínio. Jacobus Arminius foi um nome adotado mais tarde. Ele nasceu com o nome de Jacob Armenzum, o nome bem em holandês que significa filho de Armen, em Oldwater, Holanda, provavelmente em 1559. Seu pai, um ferreiro que fazia espadas e armaduras, morreu aparentemente antes de seu nascimento, deixando a mãe enviuvada para cuidar de várias crianças. Ainda criança, Armínio foi educado com a ajuda de outras pessoas. Primeiro, um padre local com tendências protestantes, Theodore Aemilius, tornou-se seu professor e benfeitor. Na adolescência, Armínio viveu com Aemilius em Utrecht. Quando este morreu, em 1575, apareceu um novo benfeitor, Rodolphus Slenius, um professor na Universidade de Marburg. Armínio ali estudou cerca de um ano. Durante esse período, toda a sua família foi massacrada na destruição de Oldwater em agosto de 1575. Forças espanholas haviam retalhado quando Oldwater juntou-se àqueles que procuravam independência da Espanha. Na mesma época, uma universidade havia sido estabelecida em Leiden, em sua terra natal, e lá o jovem Armínio matriculou-se em 23 de outubro de 1576. Este é o primeiro registro do uso de Jacobus Arminium, a versão latinizada de seu nome. O costume da época era que os que desejavam continuar a carreira acadêmica adotassem um nome latino. Jacobus é traduzido em inglês como James e em português como Tiago ou Jacó. Por esta razão é geralmente citado com este nome. Sobressaiu-se no estudo de matérias como matemática, lógica, teologia e idiomas bíblicos. Enquanto estava em Leiden, Armínio experimentou o primeiro gosto de controvérsia dentro das igrejas reformadas, onde havia diferenças de opinião sobre a relação entre igreja e Estado. Era simpatizante de um pastor de Leiden chamado Caspar Coolhães, que, contrário a Calvino, achava que as autoridades civis tinham certos poderes sobre os negócios da igreja. Em Leiden, os burgomestres da cidade exerciam tais poderes, porém não era assim na Genebra de Calvino. Banks acha que Coolhães, com seu espírito mais tolerante e independente de Calvino, tomou essencialmente as mesmas posições que mais tarde seriam conhecidas com o nome de arminianismo. Assim sendo, provavelmente o Coolhães foi uma influência importante sobre Armínio. Quando Armínio completou seus estudos em Leiden, em 1581, ainda novo demais para uma posição de pastor, o clero e os magistrados em Amsterdã ofereceu-lhe a oportunidade de continuar os estudos. Essas autoridades concordaram em sustentá-lo na Academia de Calvino, em Genebra, com a condição de que se dedicasse ao serviço da Igreja de Amsterdã. Naquela época, a cadeira de teologia em Genebra era ocupada por Teodoro Beza, sucessor de Calvino. Beza representava o que muitos chamam de hipercalvinismo. Outros dizem que ele simplesmente tomou os ensinamentos de seu mestre e deu-lhes consistência lógica. De qualquer forma, Dewitt chama Armínio de o estudante mais conhecido de Beza.
Não temos certeza do quanto Armínio concordava ou não com o alto calvinismo de Beza naquela época. Envolveu-se em controvérsia em Genebra, mas com respeito à lógica, ao invés de predestinação e não diretamente com Beza. Como resultado, foi estudar em Basel, ficando ali cerca de um ano, em 1583 a 1584. Mesmo assim, voltou a estudar novamente em Genebra, até 1586. Enquanto esteve em Basel, Armínio foi um favorito do professor Grinaeus, luterano com ideias zwinglianas e, portanto, outra influência importante numa direção que não a do calvinismo estreito. Sob sua direção, Armínio comentou partes de Romanos, construindo dessa maneira talvez a base para os controversos sermões sobre Romanos 7 e 9 que viriam mais tarde. Alguns dos contemporâneos de Armínio relataram que foi-lhe oferecido em Basel um título de doutor, que foi por ele recusado devido à sua juventude. Contava com cerca de 24 anos de idade naquela época. Pelo que se saiba, a segunda permanência de Armínio em Genebra não foi caracterizada por tensão. Até Beza, em sua resposta a uma indagação das autoridades de Amsterdã que apoiavam Armínio, disse: "Que seja vosso conhecimento que desde que Armínio retornou ao nosso meio, vindo de Basel, tanto sua vinda quanto seu conhecimento têm sido por nós sobremaneira aprovados, que lhe esperamos o melhor em todos os aspectos, se ele firmemente persistir no mesmo curso, o qual, com a bênção de Deus, não duvidamos que o fará." Quer concordasse ou não com a posição de Beza sobre a predestinação, Armínio abertamente expressou admiração pela sua inteligência. Dentre outros professores em Genebra, Charles Perrault foi um que pode tê-lo influenciado. Perrault defendia a tolerância em assuntos teológicos e supostamente disse: "A justificação somente pela fé tem sido demasiadamente pregada. É hora de se falar das obras." Entre os colegas de Armínio em Genebra estava Johannes Gutenberg, que seria seu amigo a vida toda e que teria um papel importante nas últimas controvérsias. Até meados de 1586, os burgomestres em Amsterdã haviam decidido que Armínio deveria deixar logo a universidade e retornar para assumir responsabilidades pastorais. Primeiramente, Armínio e um amigo decidiram fazer uma viagem para a Itália que incluiu uma passagem rápida por Roma. Mais tarde, seus críticos diriam que ele havia beijado as sapatilhas do Papa e que tivera encontros com o cardeal Bellarmine, apesar de não ser verdade, e que Armínio nunca teve algo de bom a dizer sobre papas. Armínio como pastor. Assim, no final de 1857, Armínio chegou a Amsterdã após obter consentimentos necessários da Igreja e de autoridades civis. Foi enfim ordenado em 27 de agosto de 1588. Como pastor, serviria a ambas, a Igreja e cidade, em um período da história onde a separação entre Igreja e Estado não era muito bem definida. Banks está convencido de que a atitude do Conselho Municipal naquela época era moderada e ampla no que diz respeito à liberdade de consciência e que Armínio era visto por eles como alguém que compartilhava dos mesmos pensamentos. Armínio era um pregador popular. A agenda de pregação nas diversas igrejas da cidade era organizada pelos vários ministros e, sem demora, Armínio constava dela. Regularmente atraía grandes multidões onde quer que pregasse. Frequentemente pregava usando o livro de Romanos, embora nenhuma controvérsia surgisse até que chegasse ao capítulo 7. Em 1591, entre mentes, continuou com suas responsabilidades pastorais e conseguiu ao mesmo tempo cortejar Lisbeth Reael, filha de um membro do Conselho Municipal e, portanto, parte da nata da sociedade de Amsterdã. Casaram-se em setembro de 1590. Armínio, nessa época, começou a envolver-se em controvérsia. Não que ele a tivesse iniciado,
Já existia uma disputa entre as igrejas reformadas quanto a alguns dos ensinamentos de Calvino e Beza. O envolvimento de Armínio aconteceu da seguinte forma: um dos escritos mais severos do calvinismo era um humanista chamado Dirk Coerherd. Dois ministros reformados de Delft, pressionados pelos argumentos de Coerherd, havia manifestado modificações ao alto calvinismo de Beza em um panfleto publicado em 1589. Armínio foi convidado a participar da controvérsia para refutar as modificações dos ministros Delft, ou o próprio Coerherd, ou ambos. Não se sabe ao certo. De qualquer forma, disse que Armínio, enquanto estudava para defender o calvinismo de Beza contra seus princípios ou modificadores, descobriu que as escrituras não defendiam o calvinismo de maneira alguma. Banks possui um bom argumento para duvidar dessa versão popular, afirmando que Armínio nunca havia aceitado a formulação da doutrina da predestinação de Beza. Nesse caso, a controvérsia foi inevitável, devido à grande influência de Calvino e de Beza como seu intérprete. O primeiro episódio aconteceu quando Armínio pregava sobre Romanos 7 em 1591. Os altos calvinistas afirmavam que a pessoa descrita nos versículos 14 a 24 é um homem regenerado. Armínio pregava que essa pessoa deveria ser um pecador, caso contrário, o poder de Deus seria ineficaz. Foi severamente criticado, sendo líder da oposição Petrus Plancius, um colega de ministério. Em uma reunião de pastores em janeiro de 1592, Plancius acusou Armínio de ensinar o pelagianismo, de ser extremamente dependente dos antigos pais da igreja, de desviar da confissão belga e do catecismo de Heidelberg, afirmações do credo influentes na igreja reformada naquela época, e de possuir opiniões incorretas sobre a predestinação e o aperfeiçoamento do homem nesta vida. As discussões de nada adiantaram. Finalmente, os burgomestres municipais se envolveram, apesar das objeções da Assembleia da Igreja. Armínio insistia que se encontrava dentro dos limites do credo. Os burgomestres apoiaram-no e advertiram seus críticos a se conterem, pelo menos até que, quando possível, os pontos em questão pudessem ser decididos no Conselho Geral da Igreja nos Países Baixos. Os sermões de Armínio não sobreviveram, mas podemos supor que seu último tratado sobre Romanos 7, 1599, publicado em 1612 em The Nine Orphan Children de Armínio, contenha a essência daquilo que pregava. Na introdução desse tratado, Armínio insiste que Romanos 7,14 e seguintes refere-se a um homem vivendo debaixo da lei, também chamado não regenerado. Reconhecia que aqueles que compartilhavam de sua opinião eram acusados de uma posição doutrinária que possuía certa afinidade com a heresia dupla de Pelágio e disse imputar ao homem sem a graça de Cristo, alguma verdade e bondade salvadora, e colocando-se de lado a luta entre carne e o espírito que continua no regenerado, de se manter uma perfeição de justiça na vida presente. Armínio se apressa em dizer: confesso que detesto de coração as consequências aqui inferidas, aparentemente significando todas as posições mencionadas, e em afirmar que deixarei claro que nem essas heresias, nem qualquer outra são derivadas dessa opinião. Adiciona especificamente que sua posição refuta a grande falsidade do Pelágio. O segundo episódio aconteceu cerca de um ano mais tarde, quando Armínio, em suas pregações, chegou a Romanos 9. Plancius apresentou acusações. 1. De que Armínio ensinara que ninguém é condenado a não ser pelo seu próprio pecado, o que colocaria em perigo a doutrina de Beza sobre a predestinação e excluiria crianças da condenação. 2.
de que exagerara no papel das boas obras, e 3, de que ensinara que os anjos não são imortais. Armínio respondeu à primeira acusação dizendo que Plâncios não estava levando em consideração o pecado original, dessa forma evitando o assunto da predestinação. Quanto à segunda, Armínio insistiu que não tinha nada a retratar, já que não havia atribuído mérito algum às boas obras. A terceira acusação foi explicada como resultado de sua insistência de que somente Deus possui imortalidade de si mesmo. Armínio concluiu sua defesa reafirmando a aceitação dos dois credos, complementando que sua única hesitação seria um problema de interpretação e não de formulação do artigo 16 da Confissão Belga. Este artigo refere-se aos eleitos como todos aqueles que ele, em seu eterno e imutável desígnio de simples bondade, elegeu em Jesus Cristo nosso Senhor. Armínio questionou se o todos significa todos os crentes, como havia interpretado, ou se implica num decreto arbitrário da parte de Deus para conceder fé como outros acreditavam. Em outras palavras, Armínio aparentemente achou que o artigo poderia muito bem significar eleição condicional. De qualquer forma, a Assembleia Eclesiástica decidiu que a declaração de Armínio era aceitável e implorou a todos os que mantivessem a paz até que o Sínodo Geral das Igrejas pudesse determinar uma correta interpretação. Talvez temessem ir mais além, receosos de que os burgomestres novamente se envolvessem. A partir deste ponto, em maio de 1593 até maio de 1603, a vida e o ministério de Armínio foram relativamente pacíficos. Depois da morte na infância de seus 2 primeiros filhos, nasceram e sobreviveram uma filha e 4 filhos. Os outros trouxeram muita alegria para Armínio e Lisbeth. Seu ministério pastoral era típico da época e ativo em assuntos eclesiásticos, tanto dentro como fora de Amsterdã. Esteve muitas vezes envolvido em oposições a heresias, embora tenha protelado um pedido para refutar os anabatistas, talvez pela doutrina de predestinação deles ser próxima à sua. Provavelmente o período mais difícil de seu ministério veio quando a peste bubônica invadiu Amsterdã em 1601 e fez cerca de 20.000 vítimas. Certa ocasião, num cortiço, Armínio levou água para dentro de uma casa onde ninguém entraria, para aliviar os membros de uma família, todos afligidos pela peste. Durante esses anos em Amsterdã, Armínio escreveu muitos tratados teológicos, embora não tenham sido publicados senão após a sua morte. Estes incluíam os extensos ensaios sobre Romanos 7 e 9, referidos acima, e uma longa correspondência com Francisco Júnior. A maior parte destes escritos tratava principalmente do pecado, da graça, da predestinação e do livre-arbítrio. O ensaio sobre Romanos 7 conclui que não se pode imaginar algo mais nocivo para a verdadeira moralidade do que afirmar que é uma característica dos regenerados não fazer o bem que deveriam fazer e o mal que não deveriam. Romanos 9 foi tratado em forma de longa carta a um certo Gellius Snecanus, pastor reformado em Friesland, que havia escrito em favor da predestinação condicional e que havia publicado em 1596 uma introdução ao 9º capítulo de Romanos. Armínio reconheceu posições semelhantes à sua e escreveu para relatar a Ascanius como pessoalmente tratava Romanos 9 e suas implicações sobre uma predestinação arbitrária. Beza havia interpretado o barro, Romanos 9:21, como sendo a raça humana ainda não criada e ainda não corrupta. Armínio, citando Agostinho, entendeu-o como a humanidade já decaída, portanto, os objetos tanto da misericórdia de Deus quanto o seu julgamento
seriam pecadores. A mensagem de Romanos 9, segundo Armínio, era a liberdade da misericórdia de Deus, onde somente ele determina quem deve ser sábio, a saber, o crente. A correspondência com Június, professor calvinista em Leiden, mais moderado que Beza, deveria ter sido confidencial. Armínio escreveu um longo manifesto de suas convicções sobre a posição de Június, o qual respondeu enunciando a posição de Armínio como 27 proposições e escrevendo uma longa resposta para cada. Armínio respondeu após saber que um dos estudantes de Június havia copiado e mostrado a correspondência para colegas da escola, com discussões ainda mais longas sobre cada resposta de Június. O objetivo principal de Armínio era insistir que todas as obras salvíficas de Deus tratavam dos homens como pecadores e que ele não deve ser considerado o autor do pecado. Entendia que a predestinação incondicional fazia isso. Também sentiu-se na obrigação de insistir que a eleição é cristocêntrica. A salvação é através da obra redentora de Cristo e não por um decreto arbitrário. Armínio, o professor controverso. Em 28 de agosto de 1602, a peste ceifou a vida de Lucas Treucautius, professor de teologia da Universidade de Leiden. Amigos de Armínio imediatamente buscaram sua indicação ao lugar de Treucatius. Uma oposição liderada por Francisco Gomarus, influente professor de teologia naquela universidade, levantou-se de imediato. Finalmente, após muitas consultas, Gomarus relutantemente cedeu e os curadores e burgomestres de Leiden oficialmente nomearam Armínio como professor de teologia em 8 de maio de 1603. Logo depois, recebeu um doutorado, talvez o primeiro concedido por Leiden. Ali passaria os últimos 6 anos de sua vida, quase sempre em tempestade de controvérsia teológica. Também sofria de tuberculose. Na mesma época, sua família aumentou para 7 filhos e 2 filhas. De acordo com Banks, Armínio foi, durante esse período, abençoado com família e amigos, mas amaldiçoado com doença e conflito. No centro do conflito encontrava-se a predestinação. Até mesmo entre os calvinistas não havia acordo quanto a todos os detalhes. Os mais radicais, como Beza e Gomarus, diziam que Deus primeiramente decretou a salvação e a condenação de certos indivíduos, e depois decretou a queda como um passo necessário para o seu cumprimento. Uma posição geralmente chamada de supralapsarianismo. Outros revertiam a ordem, crendo que Deus primeiramente decretou criar e permitir a queda, e depois decretou salvar ou condenar indivíduos decaídos. Uma posição geralmente chamada de sublapsarianismo ou infralapsarianismo. Todos, porém, concordavam que os decretos para salvar ou condenar eram incondicionais e que Deus conhece com antecedência todos os eventos futuros porque ele primeiramente os decretou. Armínio cria que todos os calvinistas, no final das contas, tornavam o pecado necessário e assim causado por Deus. Ainda mais importante, mantinha a posição de que a eleição para a salvação era a eleição de crentes, o que significa que a eleição é condicionada pela fé. Também insistia que a presciência divina das escolhas humanas não causou ou não tornou essas escolhas necessárias. Por volta do início de 1605, as linhas de conflito estavam claramente traçadas e a tensão persistente. Armínio não estava de maneira alguma sozinho. As diferenças disseminadas incluíam implicações tanto políticas quanto teológicas.
O assunto da separação entre Igreja e Estado continuou a afetar o debate, assim como o desgastante e tépida guerra de independência da Espanha e a consequente disputa pelo poder político. Sem querer simplificar demasiadamente, podemos dizer que haviam dois partidos. De um lado encontrava-se o Partido da Guerra, recusando qualquer acordo de paz com a Espanha, que não incluísse a independência total, liderada por Príncipe Maurice, comandante militar, desejoso de alcançar maior poder. Os calvinistas radicais simpatizavam com esse partido na esperança de conseguirem uma autoridade governante eclesiástica livre de qualquer tipo de prestação de conta ao Estado. Do outro lado, encontrava-se um Partido da Paz, pronto para uma trégua com a Espanha, liderada por Jan van Oldenbarnevelt, grande pensionista da Holanda, que personificava e exercia o poder civil. Simpatizantes deste partido tendiam a uma maior tolerância teológica e aprovavam a estrutura tradicional que previa algum controle sobre os oficiais da Igreja pelas autoridades civis. Armínio e seus associados apoiavam esse lado. Uma das questões práticas que continuavam surgindo no decorrer da controvérsia teológica era a de convocar ou não, e como um sínodo nacional que pudesse tomar uma decisão quanto aos assuntos disputados. Armínio e seus amigos continuavam insistindo que um sínodo como esse deveria ser convocado e que deveria ter o poder para revisar as confissões. Seus oponentes preferiam usar a influência de seus sínodos locais contra os arminianos. Em 1607, os Estados Gerais notificaram os Estados para que enviassem representantes para uma conferência de preparação à convocação de um sínodo. Nesta conferência, Armínio perdeu uma proposta para que o sínodo ficasse em aberto para revisar as confissões. Desse momento em diante, embora ele e seus seguidores continuassem pressionando por um sínodo nacional como sua melhor esperança, ele deve ter visto que havia pouca chance de que suas opiniões fossem toleradas. Foi atacado por todos os lados, acusado de tudo o que se pudesse imaginar. Em vão, tentou fazer com que seus acusadores apresentassem acusações formais. Nenhum sínodo chegou a ser convocado antes da morte de Armínio. Em 1608, como resultado da petição de Armínio aos Estados Gerais para um inquérito legal de sua situação, uma reunião foi feita diante da Corte Suprema com Armínio e Gomarus como principais implicados. Ao final, foi-lhes ordenado que colocassem seus pontos de vista por escrito para serem submetidos aos Estados Gerais. O resultado da parte de Armínio foi a sua declaração de sentimentos, que representa os pontos de vista maduros de Armínio. Antes, geralmente procurava-se esquivar dos pontos debatidos. Agora, não em sínodo nacional como havia desejado, havia ao menos a oportunidade de apresentar sua declaração oficial perante os devidos oficiais governantes do país. Na declaração de sentimentos, após refutar as ideias dos calvinistas, Armínio passou a expor suas próprias. Em resumo, que o decreto divino da eleição era salvar aqueles pecadores que se arrependem e que creem em Cristo. O decreto de salvar e condenar pessoas individualmente era baseado na presciência divina da fé ou descrença de cada um. A respeito da perseverança, que não havia sido um assunto tão crucial como a predestinação, Armínio foi cauteloso. Nunca ensinei que um verdadeiro crente possa total ou finalmente abandonar a fé e perecer. Porém, não ocultarei que existem passagens das Escrituras que me parecem apresentar esse aspecto. Concluiu com mais um apelo para o Sínodo Nacional aberto à possibilidade de revisões nas confissões. A partir deste momento, os eventos se transcorreram rapidamente. Gomarus pediu e recebeu permissão para comparecer perante os estados da Holanda. Sua apresentação foi vitriólica. Disse que Armínio era culpado de erros
na predestinação, no pecado original, na presciência, na possibilidade de cair na graça, na trindade, na autoridade das Escrituras, na regeneração, nas obras e em vários outros pontos. Havia também sido dissimulado e inconsistente, dizendo ora uma coisa, ora outra, uma coisa em público e outra diferente em particular, ou para seus alunos em casa. Os governantes não aceitaram as acusações de Gômaros. Ainda assim, uma campanha feroz estava sendo travada por todo o país com a produção de panfletos por ambos os lados. Uma população inteira tornou-se veementemente envolvida em controvérsia teológica. Em agosto de 1609, os Estados Gerais pediram que Armínio e Gômaros comparecessem para uma conferência amigável, cada um podendo ter a seu lado 4 pastores de sua escolha, como grande pensionário. Oldenbarnevelt presidiu. Uitenbogart estava entre os conselheiros de Armínio. Após reuniões na quinta e sexta-feira, 13 e 14 de agosto, as sessões foram a recesso para um final de semana. Armínio, cuja condição de saúde vinha piorando há algum tempo, ficou doente demais para continuar e precisou retornar à sua casa em Leyden. A conferência foi encerrada. Os oficiais dos Estados Gerais ordenaram que Armínio e Gômaros deveriam entregar suas posições por escrito dentro de 14 dias. Gômaros entregou seu trabalho no prazo. Armínio jamais terminou o seu. Encontrava-se no leito de enfermidade pela última vez. Na segunda-feira, 19 de outubro de 1609, faleceu. Seu corpo foi enterrado na quinta-feira, sobre o piso da igreja Pieterskerk, em Leyden. Os remonstrantes e o sínodo de Dort. De certa forma, a controvérsia estava apenas começando. Antes da morte de Armínio, alguns dos sínodos locais haviam exigido que todos os seus pastores entregassem declarações de sua compreensão sobre as confissões. Os Estados Gerais reconheceram que isso representava uma resistência à sua autoridade. A ordem foi revogada e as partes prejudicadas instruídas a enviar as declarações aos Estados Gerais. Consequentemente, em 1610, com as tensões ainda aumentando, os seguidores de Armínio apresentaram uma petição aos Estados chamada de remonstrância. Para aqueles que a apoiassem fossem chamados de remonstrantes, e os calvinistas oponentes de contra-remonstrantes. Entre os líderes do lado de Armínio estavam Uitenbogart, o erudito Simon Spitzkopf e Hugo Grotius, advogado influente, com o apoio de Oldenbarnevelt. A remonstrância apresentou os principais pontos do arminianismo em 5 artigos breves. São eles: artigo 1. Que Deus, através de um eterno e imutável propósito em Jesus Cristo, seu Filho, antes da fundação do mundo, determinou, dentre a raça humana decaída e pecadora, salvar em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, aqueles que, pela graça do Espírito Santo, crerem nesse seu Filho Jesus e perseverarem nessa fé e obediência de fé através dessa graça até o fim. E, por outro lado, deixar no pecado e debaixo da ira os incorrigíveis e incrédulos e condená-los como apartados de Cristo. Esse artigo apresenta o ponto principal em questão, aceitando a predestinação como incluindo tanto a eleição para a salvação como a reprovação para a condenação. Esses 2 decretos se posicionam depois da queda voluntária, não necessária, do homem no pecado e os torna ambos condicionais à fé ou descrença respectiva dos indivíduos que são os objetos da eleição ou reprovação. Isso se encontra em oposição ao ponto de vista calvinístico de eleição incondicional. Artigo 2. Que, portanto, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos os homens e por cada homem,
obtendo para todos, através de sua morte na cruz, redenção e perdão de pecados. No entanto, que ninguém usufrua desse perdão de pecados a não ser o crente. Esse artigo enfatiza a expiação ilimitada ou universal e ainda assim deixa claro que nem todos são, na verdade, salvos por essa expiação. Apenas aqueles que creem experimentam seus efeitos redentores. Isto se opõe ao ponto de vista calvinístico de que a expiação providenciou redenção apenas para os eleitos. Artigo 3. Que o homem não possui a graça salvadora em si mesmo, nem da energia de seu livre-arbítrio, visto que ele, no estado de apostasia e pecado, pode de si mesmo, e por si mesmo, nem pensar, querer, nem fazer qualquer coisa que seja verdadeiramente boa, tal como a fé salvadora eminentemente o é, mas que é necessário que ele nasça de novo de Deus em Cristo, através do seu Santo Espírito, e renovado em entendimento, inclinação ou vontade, e em todas as suas forças, para que ele possa corretamente compreender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom. Esse artigo salienta que tudo que está envolvido, tanto na salvação quanto na vida cristã, é pela graça de Deus. Nem mesmo o livre-arbítrio do homem pode iniciar uma resposta positiva a Deus fora da graça capacitadora. Desse modo, a fé salvadora, até a fé salvadora não é produzida pelo homem de si mesmo. Os arminianos eram sempre acusados de atribuir demais ao homem e assim depreciar a graça. Esse artigo tinha a intenção de neutralizar tal acusação falsa e mostrar que eles concordavam com seus oponentes em atribuir todo o bem à graça de Deus. Artigo 4. Que essa graça de Deus é o início, a continuação e o cumprimento de todo o bem, ao ponto que, sem a graça precedente, auxiliadora, despertadora, contínua e cooperante, o próprio homem regenerado não pode nem pensar, nem querer, nem fazer o bem, nem resistir a quaisquer tentações ao mal, para que todas as boas obras ou ações que possam ser concebidas sejam atribuídas à graça de Deus em Cristo. No entanto, segundo o modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, pois, como está escrito a respeito de muitos, resistiram ao Espírito Santo. Quanto ao artigo, continua a ênfase do terceiro, mas acrescenta uma cláusula importante. A graça de Deus opera de tal maneira que o homem pode resisti-la com sucesso. Ninguém é dominado por ela. A liberdade do homem não lhe é tirada pela ação da graça. Esse artigo tinha a intenção de se opor ao ponto de vista calvinístico de que a graça salvadora é irresistível. Artigo 5º. Que aqueles que são incorporados em Cristo através de uma fé verdadeira e por meio disso tornaram-se participantes do seu espírito vivificante. Nisso tem pleno poder para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo, sua própria carne e conseguir a vitória, estando bem claro que tudo é através da graça auxiliadora do Espírito Santo e que Jesus Cristo os auxilia através de seu Espírito em todas as tentações, estende-lhes a mão e somente se estiverem prontos para a batalha e desejam sua ajuda e não sejam inativos. Cristo não os deixa cair, para que não possam ser desviados nem arrancados das suas mãos por obra do poder de Satanás. Porém, se são capazes, pela negligência, de abandonar novamente o início de sua vida em Cristo, de novamente retornar para este mundo maligno presente, de se desviarem da santa doutrina que lhes havia sido entregue, de perder a boa consciência, de se tornarem destituídos da graça, isso deve ser melhor determinado pelas santas escrituras antes que nós mesmos o possamos ensinar com toda a persuasão de nossas mentes. Esses artigos podem ser encontrados em vários lugares. A versão inglesa apresenta aqui, juntamente com versões holandesas e latinas, é encontrada em Philip Schaff, The Creeds of Christendom. Esse artigo final é o mais longo. Ele mostra
que os primeiros arminianos, embora não tivessem completamente decididos, estavam abertos à ideia de que alguém pode se perder depois de ser salvo. Isso não havia sido uma das questões-chave na controvérsia, apesar de ela ter sido levantada. A declaração representa uma percepção inicial e cautelosa do assunto. Enfim, os arminianos expressariam esse ponto de vista sem tanta hesitação, colocando-se em oposição à crença calvinística na perseverança necessária. Os anos seguintes foram tempestuosos. Várias tentativas foram feitas pelos Estados Gerais para trazer a paz. Durante algum tempo, com o auxílio dos magistrados, os remonstrantes permaneceram em seus cargos em muitas cidades e continuaram a pleitear um sínodo geral que envolvesse todas as igrejas protestantes nos estados. Entretanto, em 1618, Maurice, tornando-se mais poderoso, usou a milícia para substituir à força os magistrados remonstrantes de cidade em cidade por calvinistas. Ele convenceu muitos de que Oldenbarneville e os arminianos eram simpatizantes dos católicos e, inevitavelmente, entregariam o país para a Espanha. Dessa maneira, conseguiu preparar o caminho para um sínodo nacional que seria completamente anti-arminiano. Os Estados Gerais proclamaram uma convocação para que tal sínodo tivesse início em 1º de maio de 1618. Oldenbarneville e Grotius foram presos e o caminho estava livre para um sínodo cujo resultado já estava predeterminado, para não dizer predestinado. Após alguns contratempos, o sínodo teve início em 13 de novembro de 1618 e se reuniu até 9 de maio de 1619 em Dordrecht, sendo posteriormente conhecido como o Sínodo de Dort. Embora majoritariamente um sínodo nacional holandês, compareceram representantes de igrejas reformadas da Grã-Bretanha, Suíça, Palatinado, Hesse, Wetterau, Enden e Bremen. As cartas já estavam marcadas desde o início. As instruções para a seleção dos delegados foram tais que os arminianos, por definição, foram excluídos. 3 delegados arminianos de Utrecht conseguiram obter lugar assim mesmo, mas no início dos procedimentos foram forçados a ceder seus assentos para suplentes calvinistas. Todos os arminianos foram vistos como acusados de heresia ao invés de participantes do sínodo. Episcópios, como principal porta-voz arminiano, e 12 outros remonstrantes foram convocados a comparecer e responder às acusações. Em 14 de janeiro de 1619, os defensores remonstrantes foram dispensados e seus pontos de vista condenados como heresia. No final, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg foram adotados como declarações ortodoxas da doutrina das igrejas reformadas. Além disso, 5 cânons em oposição à remonstrância foram escritos e adotados. Até hoje, os cânons de Dort permanecem como parte da base doutrinária oficial de muitas igrejas reformadas e, contrariamente aos 5 artigos da remonstrância, são às vezes chamados de os 5 pontos do calvinismo. A punição para os remonstrantes, agora oficialmente condenados como hereges, e dessa forma debaixo do julgamento tanto da igreja quanto do Estado, foi severa. Todos os pastores arminianos, cerca de 200, foram destituídos de seus cargos. Todo aquele que não concordasse em ficar calado seria banido do país. Espiões foram contratados para caçar os suspeitos de retornar ao país natal. Alguns foram aprisionados, entre eles Grotius. Ele, porém, escapou e fugiu do país. 5 dias após o término do sínodo, Oldenbarneville foi decapitado. A controvérsia estava resolvida. Um pós-escrito seria apropriado. Depois da morte de Maurice, em 1625, os remonstrantes obtiveram tolerância outorgada pelo governo, mas não pela Igreja Reformada.
Em 1630 ganharam liberdade para seguir sua religião em paz, para construir igrejas e escolas. Em 1795, a Igreja Remonstrante foi oficialmente reconhecida e assim continua até hoje. Um seminário teológico remonstrante foi fundado em Amsterdã, com episcopos e grotios entre os primeiros professores. Esse seminário também ainda existe. Sinto em dizer que a Igreja Remonstrante holandesa representa hoje um arminianismo pouco diferente do liberalismo humanista. A inclinação para a liberdade de especulação, a rejeição de todos os credos e confissões, uma preferência pelo ensino moral ao invés de doutrinário, concepções arianas com respeito à Trindade, a rejeição virtual da doutrina do pecado original e a justiça imputada, e a depreciação do valor espiritual dos sacramentos resultaram numa redução gradual do arminianismo na Holanda para uma quantidade teológica desprezível e de dimensões de uma seita insignificante, com cerca de apenas 20 congregações. Como observei no prefácio, as doutrinas características de Armínio e da maioria de seus primeiros defensores têm aparecido em outros lugares de tempos em tempos. As convicções do quase anabatista Balthasar Hubmaier eram próximas das de Armínio e são dignas de estudo. Wesley e os teólogos que desenvolveram os primeiros ensinamentos metodistas tinham muito em comum, assim como os batistas gerais ingleses, sob a influência de Thomas Grantham, enquanto ainda sólidos na fé. Estes são apenas exemplos, cada um deles, ao menos em parte, serviu para resgatar o arminianismo de sua enfermidade e restaurá-lo a um evangelicismo saudável e a ênfase na graça de Deus que Armínio e os remonstrantes originais tinham. Mas essa história está além do alcance desta obra. Basta observar aqui que até mesmo hoje existe disponível para nós um tipo de arminianismo que segue a direção do próprio Armínio e de seus primeiros seguidores. Um verdadeiro arminianismo da Reforma. É o propósito do restante desta obra mostrar o que realmente é o ponto de vista arminiano.